Você não é pobre. Você só está seguindo regras que nunca foram feitas para você ganhar. E o pior, quanto mais você se esforça jogando esse jogo, mais preso você fica nele. Trabalha mais, ganha um pouco mais, e mesmo assim, nada muda de verdade. Não parece estranho? Como se existisse um padrão invisível mantendo você exatamente onde está, enquanto outras pessoas avançam com menos esforço aparente. E se eu te dissesse que o problema não está no quanto você ganha, mas em como você foi condicionado a usar o dinheiro? Porque existe um momento em que você percebe que não importa o quanto entra, tudo some. E nesse ponto, não é mais sobre renda. É sobre um sistema silencioso que define o destino financeiro de quem nem sabe que está dentro dele. Todo mundo começa acreditando na mesma lógica: estudar, trabalhar, ganhar mais, e então, finalmente, ter estabilidade. Parece certo, parece seguro, mas na prática, isso vira uma corrida onde você está sempre ocupado demais para perceber que está apenas mantendo tudo no mesmo lugar, sem nunca realmente avançar. Você acorda cedo, cumpre suas obrigações, tenta fazer tudo do jeito certo, e mesmo assim o dinheiro nunca sobra como deveria. Sempre aparece algo, uma conta, um imprevisto, um novo gasto que parece justificável, e quando você percebe, já está no próximo mês repetindo exatamente o mesmo ciclo. E é aí que quase todo mundo trava, porque começa a acreditar que o problema é ganhar pouco. Então a solução parece óbvia: trabalhar mais, buscar outra renda, se esforçar ainda mais. Só que, sem perceber, isso só alimenta o mesmo sistema que mantém você ocupado, mas nunca realmente livre. É nesse ponto que o jogo muda, mas quase ninguém percebe, porque existe uma diferença silenciosa entre quem vive preso nesse ciclo e quem começa a sair dele. Não é o esforço, é a forma como cada decisão é tomada. Pequenas escolhas, repetidas todos os dias, começam a criar caminhos completamente diferentes, mesmo quando parecem insignificantes no início. Enquanto a maioria decide com base no agora, no impulso ou na necessidade imediata, existe um grupo que decide com base em direção. Eles não perguntam: posso pagar isso? Mas isso me aproxima ou me afasta do jogo que eu quero jogar? E essa simples mudança começa a quebrar o padrão que mantém todo o resto no mesmo lugar. E é aqui que tudo começa a ficar desconfortável, porque você percebe que muitas das decisões que parecem normais são, na verdade, armadilhas disfarçadas. Não são erros óbvios, são escolhas socialmente aceitas que, aos poucos, drenam seu progresso sem você perceber, mantendo a sensação de que você está indo bem, enquanto continua parado. Você trabalha mais, ganha um pouco mais e, naturalmente, aumenta seu padrão de vida. Nada exagerado, só pequenas melhorias que parecem merecidas. O problema é que esse ajuste silencioso consome exatamente o avanço que você acabou de conquistar. E sem perceber, você troca crescimento real por conforto imediato, e o jogo continua exatamente igual. O jogo errado não é sobre falta de dinheiro, é sobre falta de controle consciente. Quando cada decisão financeira nasce do automático, você até evolui por fora, mas continua travado por dentro. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica perceber que não é a renda que está te limitando. É o padrão invisível que você nunca parou para questionar. E é por isso que algumas pessoas conseguem mudar de nível, com a mesma renda que outras continuam travadas por anos. Não é sorte, não é talento fora do comum. É clareza. Clareza sobre como o dinheiro se comporta, sobre como pequenas decisões se acumulam e, principalmente, sobre o que precisa ser interrompido antes que qualquer crescimento real aconteça de fato. O que ninguém te fala é que crescer financeiramente quase nunca começa fazendo mais. Começa parando. Parando de validar gastos que parecem pequenos, mas se repetem todos os dias. Parando de justificar decisões emocionais como se fossem racionais. E, principalmente, parando de seguir um padrão que foi desenhado para te manter ocupado, mas não necessariamente para te fazer avançar de verdade. Porque, no fundo, o jogo sempre foi sobre direção, não sobre velocidade. Você pode correr mais, trabalhar mais, ganhar mais,
Mas se estiver indo na direção errada, só vai chegar mais rápido no mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece quando você cresce financeiramente sem mudar o padrão. Tudo aumenta, menos a liberdade que você achou que estava construindo. E então chega um ponto em que a conta não fecha mais, mesmo com mais dinheiro entrando. Não é falta de esforço, é desalinhamento. Você começa a sentir que está sempre correndo atrás, sempre ajustando, sempre resolvendo, mas nunca construindo algo que realmente se sustente. E é nesse momento que a maioria acelera ainda mais, sem perceber que o problema nunca foi a velocidade. A virada acontece quando você percebe que não precisa jogar melhor, precisa sair desse jogo. Porque enquanto você continuar operando no automático, validando cada escolha como normal, o resultado vai continuar sendo o mesmo, só que em escala maior. E é nesse instante que tudo muda. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. Você começa a perceber que o dinheiro não some, ele é direcionado. Cada escolha aponta para um resultado específico, mesmo quando parece neutra. E quando você enxerga isso, fica impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Porque não é mais sobre cortar gastos ou ganhar mais. É sobre assumir o controle real das decisões que até então estavam sendo feitas no piloto automático. E é aqui que quase ninguém volta atrás. Porque depois que você entende como o jogo funciona, fica impossível fingir que não sabe. Cada gasto começa a carregar uma consequência clara. Cada decisão revela um caminho. E ao invés de reagir ao que acontece, você começa a antecipar. Não é sobre rigidez. É sobre consciência estratégica aplicada todos os dias. Nesse ponto, a mudança deixa de ser visível por fora, mas se torna impossível de parar por dentro, porque você já não depende mais de motivação ou esforço extremo para manter o controle. As decisões passam a ser naturais, alinhadas com o que realmente constrói resultado. E é aí que o crescimento começa a acontecer de forma silenciosa, mas completamente diferente de tudo que vinha antes. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse jogo não para. Ele continua tentando puxar você de volta o tempo todo, com novas justificativas, novas urgências, novos desejos disfarçados de necessidade. E se você relaxa, mesmo depois de entender tudo, o padrão antigo volta sem avisar. E quando você percebe, já está repetindo exatamente o que prometeu que nunca faria de novo. E talvez seja por isso que algumas pessoas nunca saem do lugar. Não porque não sabem, mas porque param de observar. Porque no momento em que você acredita que já entendeu o jogo, você começa a jogar no automático de novo. E o mais curioso é que o jogo errado não parece errado. Ele só parece normal, exatamente como parecia antes de você começar a enxergar.